E aí pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo onde Karens acham que tem direitos sobre outras pessoas. Caso você tenha uma história interessante, escreva nos comentários que ela poderá aparecer no próximo vídeo. Namorada viajando em casal com outro cara. A gente tava separado por um ano, porém nos últimos 2 meses a gente se reaproximou e tava indo muito bem. E recentemente descobri que ela tinha marcado uma viagem com amigos para o Rio de Janeiro. Nessa viagem iria um casal de amigos e um outro cara o qual ela disse ser só amigo dela. Eu disse que estou desconfortável com a viagem pelo fato de eles irem para um apartamento alugado para a temporada e falei para ela desmarcar a viagem. Eu arcaria com os gastos pois ela já pagou no cartão, e que no final do ano nós fazemos uma viagem melhor bem planejada e pagaríamos juntos. Final das contas ela persistiu e quis continuar com a viagem e insistiu que não rolaria nada entre eles. Eu estou aqui que voltei para minha casa um dia antes de ela viajar e não fui me despedir, dando a entender que se ela escolheu o tal amigo ao invés de mim estaríamos acabados. Porém não consigo tirar isso da cabeça e dormir em paz, pois a todo momento penso que lá está ela se divertindo e ficando com outro cara enquanto eu estou aqui remoendo tudo isso. Nós tínhamos 6 anos de relacionamento antes de separar, e nunca houve traição durante o relacionamento terminamos pois estávamos com um relacionamento estagnado na época. O que vocês fariam? Eu tive a atitude correta? Minha professora se envolveu com meu namorado. Recentemente, saí para comemorar o aniversário de uma amiga em um bar, combinamos de nos encontrar lá, e minha ex-professora foi convidada. Desde o início, ela reclamou do marido, o quanto ele era infiel e um verdadeiro patife. Ela se abriu bastante conosco e acabou nos contando que no início de nos dar aulas, ela teve um caso com um homem muito mais jovem que ela, que ambos estavam em um relacionamento na época, mas que sentiam atração um pelo outro e não se importaram. Quase na hora de sair do bar, a maioria das minhas amigas foi juntas ao banheiro, e eu fiquei sozinha com minha amiga e minha ex-professora. Em um momento repentino, um dos garçons se aproximou e disse para minha ex-professora, desculpe, aquele senhor ali quer te convidar para tomar algo, se não for incômodo. Ela recusou categoricamente, dizendo que era casada e não poderia aceitar. O garçom se afastou e eu dei uma olhada no tal senhor e ele era bastante atraente. Então perguntei a ela, por que não dar uma chance a ele? Afinal, seu marido é um idiota. Ela disse textualmente, para nenhum homem eu diria sim, exceto um. Para ele, estou completamente disponível. Eu estava um pouco embriagada naquele momento, então continuei insistindo para que ela me dissesse quem era esse homem, pois ela não queria confessar. No final, ela acabou dizendo, acho que vocês o conhecem muito bem. Fiquei pensando na longa lista de professores em minha escola, até que ela mencionou o nome de alguém, vamos chamá-lo de Miguel. Ela mencionou esse nome e automaticamente pensei no meu professor Miguel, e disse, ah, claro, o professor Miguel. Ela negou e então respondeu, Miguel Santana, na verdade, ele foi o jovem com quem estive. Foi como se um balde de água fria tivesse caído sobre mim, lembrei-me daquela pessoa, meu ex-namorado, fiquei chocada por alguns segundos e tudo ficou claro em minha mente. Quando estive com ele uma vez, tirei sua camisa e ele tinha várias marcas de chupões em seu peito, então perguntei automaticamente o que tinha acontecido. Aquela foi a última vez que o vi, já que era bastante evidente que ele estava me traindo. Cruzei com ele várias vezes na escola, mas nunca mais falei com ele. Voltando à minha ex-professora, perguntei a ela em que período eles estiveram juntos, esperando que não coincidisse com o período em que eu estava com ele. Ela disse que foi entre janeiro e fevereiro, e infelizmente eu estava com ele naquela época. Eu não disse nada, pois ela ficava corada como uma adolescente apaixonada, mas não pude deixar de sentir raiva e repulsa. Vocês acham que devo confrontá-la ou é melhor deixar as coisas como estão? Fugi do hospital e agora estou mal. Olá, pessoal do Reddit. Venho aqui contar uma história que aconteceu comigo entre ontem e hoje, mas tem contextos de anos. Imaginem que sou o M, tenho 19 anos e moro em outra cidade devido aos meus estudos universitários. Eu tento me cuidar o máximo possível para não acabar em hospitais, pois tenho um histórico de experiências ruins com eles. Sou alérgico a frutos do mar, mas contanto que eu não toque nesses deliciosos bichinhos marinhos, estou bem. Isso tem me afetado, pois em 6 ocasiões comi frutos do mar mesmo sabendo disso, até mesmo uma vez em que poderia ter morrido se não tivesse recebido uma injeção de emergência, o que acabou acontecendo e desde então parei de comer frutos do mar. Bom, ontem fiquei sozinho em casa, minha parceira, com quem moro, foi trabalhar, e eu fiquei em casa fazendo limpeza. Enquanto me preparava para ir à academia, senti algo pesado no olho. Olhei no espelho e percebi que estava tendo uma reação alérgica. Isso me deixou em alerta e decidi ligar para minha família e ver quem atenderia primeiro. Ninguém. 1, 2, 3 vezes, várias tentativas sem sucesso. Não sei por que ninguém atendeu, então decidi fazer uma ligação a cobrar e meu pai atendeu.
Ele perguntou o que estava acontecendo e contei tudo para ele, que disse que ligaria para minha mãe, que sabe exatamente quais medicamentos devo tomar e quando minha alergia é algo normal ou motivo de preocupação. Nada, mais uma vez. Quando finalmente atenderam, eu já estava na farmácia procurando meu remédio, e entre preocupações e ouvir minha família preocupada, nenhuma farmácia próxima tinha o medicamento. Eu acabei cedendo e fui a um hospital público. Nesse momento, eu já estava com alergia em todo o rosto e descendo para o pescoço. Cheguei lá e tive que passar por todo o processo de admissão por ser novo, o que nunca havia acontecido antes com minhas alergias anteriores, pois sempre fui atendido imediatamente devido à gravidade da situação. Dessa vez, eles agiram com calma. Finalmente, fui chamado, e minha alergia estava controlada quando o médico disse que iria me aplicar algumas injeções, me examinaria novamente e então eu poderia ir embora. Foi um processo de quase 2 horas, sob vigilância e com uma daquelas máquinas que medem o pulso e fui até canalizado. Quando terminaram de me canalizar e estavam prestes a retirar, perguntei às enfermeiras especialistas se poderia ir embora. Elas disseram que sim, que não havia problema, e uma delas comentou, tira ele da lista, ele já vai embora. Então decidi ir embora com minha parceira, que chegou para me buscar. Hoje, pouco antes de escrever isso, minha mãe ligou, irritada e preocupada, com aquela voz séria que conheço desde criança, dizendo, Marlon, um nome fictício, você fugiu ontem. Eu fiquei fraco, não conseguia fechar o punho. Aparentemente, ficaram me procurando por bastante tempo, pois precisavam fazer testes e análises de alergia. Como não me encontraram, chamaram os guardas e a polícia, mas não tiveram sucesso. Então, anotaram que eu tinha fugido. Ao ouvir isso, não penso em mim, na verdade, mas nos médicos, em outros pacientes e nas especialistas sob minha responsabilidade. Agora estou carregando uma grande culpa por ter sido impaciente e ter querido ir embora rápido, era nosso aniversário de 2 anos com minha namorada. Agora temo que minha fuga tenha causado problemas para alguém ou que traga consequências no futuro. O que devo fazer? Será que alguém será demitido por minha causa? Pode ter causado sofrimento a alguém, ou pior, pelo tempo que passaram me procurando? Será que devo realmente sentir pena e culpa por isso ou estou pensando demais nisso? Eu ouvi rumores de que minha mãe tem estado se encontrando com outra pessoa. Isso começou quando eu ouvi minha mãe e minha irmã falando sobre sair, conviver e conversar com outras pessoas. Elas estavam um pouco embriagadas, então não dei muita importância na época. No entanto, algum tempo depois, outro dia à tarde, minha outra irmã me perguntou se eu sabia com quem nossa mãe estava falando, ao que eu respondi que não sabia. Imediatamente, ela me mostrou uma foto de uma motocicleta estacionada em frente à minha loja e disse que não era a primeira vez que ela via nossa mãe conversando com alguém dentro dela, e que essa pessoa estava sentada lá. No final, ela me disse que eu não percebi o comportamento dela, sempre sorridente, sua maneira de se vestir, seu ótimo humor, vale mencionar que ela não costuma ter uma atitude tão boa. Meu pai ainda não sabe, mas minha irmã e eu sabemos que será como um balde de água fria quando ele descobrir. Eu posso dizer que quem provavelmente está influenciando minha mãe é sua amiga da adolescência, que é uma pessoa muito festeira e também divorciada. Minha mãe diz que elas são melhores amigas. No entanto, eu acredito que houve pessoas que fizeram bons favores para ela e que também têm grande respeito e amabilidade com minha mãe, mas, de acordo com ela, é apenas amizade. Eu não faço ideia de como isso vai terminar, obviamente não será algo bom. Mas o que vai acontecer? O que acontecerá com o casamento? Até que ponto eles poderão influenciar a mente dela? A Karen mais imbecil. Esse é um pouco longo, peço desculpas. A maior parte disso é um desabafo, já que estou frustrado. Para contexto, eu trabalho em um hotel, por motivos do meu trabalho, não posso dizer qual, especificamente na auditoria noturna. Eu estava escalado para um turno à tarde, o que raramente acontece, mas ainda é algo administrável. O funcionário do turno anterior me disse que ficamos sem sabonete, o que é, sim, lamentável, mas acontece. Enfim, estou fazendo o check-in dos hóspedes, não muitos hoje, é sábado. Tudo está correndo bem. Depois de fazer o check-in de alguns, volto para o escritório e faço alguns trabalhos burocráticos, quando essa senhora, eu não a vi chegar, começa a tocar a campainha agressivamente. Quando chego lá, ela imediatamente começa a perguntar se eu tinha alguma barra extra de sabonete, ao que eu disse, acho que não, infelizmente, desculpe. Ela ficou irritada e perguntou, bem, vocês não parecem estar com todos os quartos ocupados, vocês podem pegar alguns dos quartos não utilizados? Isso não parece uma ideia tão ruim, mesmo que ela tenha sido rude, então digo a ela que vou ver o que posso fazer, e ligo para o meu responsável pela manutenção e pergunto, ei, é possível pegar algumas barras de sabonete de determinados quartos? Ele me diz que não havia mais, para a tristeza dessa senhora. Eu não quero ter que sair e comprar sabonete na loja.
como funcionária dos hotéis e omitido, isso é inaceitável. Vocês deveriam ter sabonete em estoque o tempo todo. Essa senhora estava furiosa e aumentando o tom de voz comigo. Fiquei surpreso com seu repentino acesso de raiva e não sabia o que dizer de início. Ela continua a me criticar, não é culpa sua, mas imagino que haja vários outros hóspedes sem sabonete também? Isso é anti-higiênico e talvez até motivo para um processo. Isso é inaceitável. Eu sou alguém que não lida bem com outras pessoas, quanto mais alguém gritando comigo, é um dos meus gatilhos, aliás, assim como outros sons altos, então eu não estava lidando bem com isso e estava tentando ao máximo me manter calmo, mas estava se tornando mais difícil. Sinto muito, senhora, mas não sei o que dizer. Eu quero falar com o seu gerente ou quem é responsável pelo estoque, quando eles chegam. Sim, aí está, pedindo para falar com o gerente, parabéns, senhora, você definitivamente merece seu nome de Karen. Então, tentei ligar para ambos, até mesmo para o meu gerente de distrito, perguntando o que eu deveria fazer, mas eles não atenderam. Mas talvez isso fosse porque já era 8 da noite? Tentei dizer a ela que o gerente e meu colega responsável pelo estoque do hotel só chegariam na terça-feira e não estavam disponíveis no momento, mas ela não aceitava isso. Ela exigiu um desconto além da tarifa já com desconto do quarto, taxa para funcionários do hotel, e eu disse a ela que falaria com meu gerente de distrito sobre isso, já que eu não podia fornecer esse desconto. Então ela se recusou a pagar completamente até falar com alguém e pediu para cancelar o registro em seu nome no quarto. Infelizmente, também não pude fazer isso, porque o que eu sei? Sou apenas o cara da auditoria noturna, e não pude cancelar o check-in dela, pois isso implicaria em uma taxa de não comparecimento, o que provavelmente a deixaria ainda mais irritada. Eu não fazia ideia do que fazer, então disse a ela que faria tudo o que estivesse ao meu alcance. Depois de tentar convencê-la de que estava tudo bem, ela finalmente voltou para o quarto dela. Depois de todo esse episódio, fui para a parte de trás e acabei desabando. Felizmente, ninguém estava lá para presenciar isso, mas meu Deus, foi estressante. Acabei deixando um recado para o meu gerente por mensagem de texto e deixando um recado para a pessoa do turno da manhã, isso era tudo o que eu podia ter feito. Ah, e para completar, cheguei ao trabalho hoje à noite, sim, eu tinha um turno durante a noite no dia seguinte, e vi um recado dizendo que ela ligou e aparentemente exigiu que o quarto fosse gratuito por conta de seu chamado inconveniente. Pessoalmente, não acho que ela mereça um quarto grátis, especialmente porque ela acha que pode se safar disso, mas infelizmente acho que meu gerente de distrito vai ceder, mas vamos ver o que acontece de manhã, estou no trabalho escrevendo isso agora. Morador é despejado por não conseguir a cozinha que queria. Uma pequena descrição do que faço para viver. Basicamente, eu renovo ou pinto imóveis alugados para que as pessoas possam se mudar e estragá-los novamente. E às vezes tenho que fazer isso enquanto eles ainda estão ocupados. Então, vou ter várias histórias para postar aqui. As empresas de administração da maioria das propriedades alugadas costumam usar armários baratos de seus fornecedores, mas essa empresa de administração em particular utiliza uma empresa de armários, nada de alto padrão, mas ainda melhor do que a maioria. O morador desta história tem um histórico de causar problemas não apenas para seus vizinhos, mas também com a administração. Neste momento, a cozinha do morador havia inundado devido a um antigo tanque de água. O supervisor de manutenção e um representante da empresa de armários foram medir para uma nova cozinha e agendar uma data de instalação. Eu coincidentemente estava lá naquele dia trabalhando em um imóvel vago quando o supervisor de manutenção me ligou pedindo se eu me importaria de ir medir para uma bancada que eles esqueceram de pegar, e me disseram que o morador estaria em casa. Sem problemas, fui até lá, bati na porta e me apresentei ao morador como instalador e expliquei por que estava lá. Enquanto eu estava lá tirando medidas, o morador pegou um catálogo e começou a me dizer que ele queria esses armários com essa bancada com esses recursos. Apontando e me mostrando coisas que não eram nada baratas. E eu estava apenas pensando que não havia chance de a administração aprovar nada disso. Quando o morador finalmente parou de falar tempo suficiente para eu dizer algo, informei a ele que eu sou apenas o instalador e que tenho que instalar o que a administração ordena. Com uma expressão irritada no rosto e com tom de voz, ele me entrega o catálogo e me diz para garantir que ele receba o que escolheu. Peguei as medidas e o catálogo e fui até o escritório falar com o supervisor de manutenção. Quando ele viu o catálogo, me disse que o morador foi informado de que não receberia nada diferente dos armários que todas as unidades têm, que eram armários acabados em cerejeira com tampos azul acinzentados. Fui informado que a data de instalação coincidiria com as férias do morador, o que é bom para mim, pois ninguém para atrapalhar. O dia da instalação chega e passa sem problemas, e eu achei que era o fim. Eu estava errado, naquele sexta-feira, eu estava trabalhando em outra reforma de um imóvel vago algumas portas adiante quando comecei a ouvir gritos altos, palavrões e barulhos de pancadas do lado de fora.
Coloquei a cabeça para fora da porta e vi o morador jogando pedaços quebrados da cozinha que eu acabei de instalar. Quando ele me viu parado ali, começou a se aproximar de mim gritando que eu instalei a coisa errada, que não era o que ele queria, e me xingando. Neste momento, tanto a administração quanto os supervisores de manutenção estão presentes, e o morador começa a gritar e xingá-los. Isso continua por um tempo e a polícia teve que ser chamada quando o morador começou a partir para cima de nós e acabou no chão depois que o supervisor de manutenção deu um chute estilo This is Sparta em seu peito. A administração entrou com um pedido de despejo de emergência e o morador foi embora até o final do mês. E eu tive que reinstalar a cozinha novamente. O problema com a maioria dos inquilinos é que eles não parecem entender que meu cliente é a empresa de administração ou o proprietário do imóvel alugado e que o inquilino tem pouca ou nenhuma influência sobre o que eu tenho que fazer. Meu pai exigiu o que eu deveria fazer por ele no Dia dos Pais. Meu pai é idoso, tem problemas de mobilidade e teve alguns problemas de saúde nos últimos 6 meses. 2 anos atrás, minha mãe faleceu inesperadamente após um breve problema de saúde, o que tem sido muito difícil de lidar, já que eu era extremamente próximo dela. Nos últimos 6 meses, abri mão de uma grande parte da minha vida para ajudar meu pai, pois tenho morado temporariamente com ele para auxiliá-lo. Ele esteve no hospital várias vezes e agora está de volta em casa. No entanto, tive problemas com ele ao longo do tempo devido ao seu narcisismo e definitivamente me arrependo deste período de ajuda e sinto ressentimento em alguns aspectos, pois ele não tem nenhum respeito por mim. Minha irmã não é de muita ajuda. Eu já escrevi postagem sobre isso aqui, mas ela mora a 20 minutos de distância e na maioria das vezes sou eu quem faz todo o trabalho, e quando ela vem, ela tenta controlar tudo o que devo fazer. Minha irmã agora está com uma leve concussão e não pôde vir hoje para o Dia dos Pais. Normalmente, nos reunimos aos domingos para um brunch. Meu pai respondeu à mensagem da minha irmã quando ela disse que não podia vir por causa da concussão e ele disse que estava desapontado porque esperava passar o Dia dos Pais todos juntos, pensando apenas nele mesmo. Então, esta manhã, uma das poucas manhãs em que consigo dormir até mais tarde, os finais de semana são realmente os únicos momentos em que ele consegue fazer o café da manhã sozinho, mas durante a semana eu acordo cedo para ajudá-lo. Então eu dormi 1 hora a mais, desci para dar a ele meu cartão e desejar um feliz Dia dos Pais, e ele já tinha subido para tomar banho. Saí para pegar café e quando voltei, disse a ele Feliz Dia dos Pais, dei meu cartão, ele parecia de mau humor, mal reconhecendo o cartão. Algum tempo depois, desci depois de tomar banho e perguntei se ele queria sair para almoçar, pois normalmente fazemos isso aos domingos. Ele disse que achava que os restaurantes estariam muito lotados hoje e que ele não queria. No entanto, ele me disse: você pode simplesmente fazer panquecas para mim. Ele faz isso com frequência e expressa as coisas como você pode fazer X para mim ou se você quer ter algo para fazer, pode fazer Y para mim. É raramente há um por favor na frase, e quando eu digo que acho que você quer dizer por favor, ele fica chateado. Fiquei extremamente incomodado com o tom exigente e disse a ele que não temos nem os ingredientes para fazer panquecas, mas se ele quisesse algo diferente, poderíamos fazer. Ele então me disse que teria sido legal se eu tivesse acordado cedo para fazer um café da manhã em vez de dormir até tarde. Vale ressaltar que eu tenho 31 anos, ele é narcisista e, mesmo assim, abri mão de uma grande parte da minha vida para ajudá-lo. Ele não tem respeito nem consideração por isso, em vez disso, espera que eu acorde cedo no Dia dos Pais para fazer o café da manhã, como se eu fosse uma criança, quando na realidade normalmente saímos para comer, o que eu havia planejado. Eu disse a ele que estou com ele todos os dias e faço coisas para ele todos os dias, e que esperava que fossemos sair hoje como costumamos fazer. Estou muito incomodado com o tom e a natureza exigente, parece que estou literalmente lá apenas para servi-lo. Aparentemente, Karen sabe mais sobre o meu trabalho do que eu. Hoje, uma senhora veio até o lugar onde trabalho para tomar milkshakes. É um local e temos diferentes tipos de milkshakes com coberturas e ingredientes diferentes, então varia o que vem neles. Ela reclamou que o milkshake dela não tinha chantilly em cima. Ela pediu um milkshake de amora e nenhum dos nossos milkshakes de frutas vem com chantilly, a menos que você pague um valor extra por isso. Ela discutiu comigo sobre isso, dizendo que sempre colocamos chantilly e que ela vem aqui toda semana e sempre tem chantilly. Ambas as afirmações são mentiras, já que nunca colocamos chantilly naquele milkshake específico e eu só a vi aqui uma vez. Estou no caixa todos os dias em que trabalho, às vezes o dia inteiro, e me lembro de todos os nossos clientes regulares e ela não era um deles. Ela estava ficando hostil comigo, então contei para o meu gerente e ele passou 10 minutos explicando para ela que os milkshakes têm coberturas diferentes, assim como as outras bebidas que fazemos, e ela discutiu com ele também. Desculpe, senhora, eu só trabalho há 3 anos e meio, acho que sei o que colocamos nas nossas bebidas e milkshakes, mas obrigado por me dizer como fazer o meu trabalho. Observação, meu gerente ofereceu para colocar chantilly no milkshake dela desta vez, mas ela disse não e continuou discutindo porque disseram a ela que ela estava errada e que teria que pagar por isso depois.
O chantilly custa cerca de 0,15 centavos onde trabalho. Edição: trabalho em um restaurante local. Somos um pequeno negócio e temos apenas uma única localização. Pagamos um preço alto pelos nossos produtos e também cobrimos muitos outros custos, como os salários dos funcionários, manutenção do prédio e muitos outros fatores. Cobramos pelo nosso produto porque precisamos ter lucro de alguma forma. Temos apenas uma quantidade limitada de dinheiro para trabalhar. E sim, mencionei em um comentário que dei cupons para algo grátis, mas isso não é algo que fazemos o tempo todo. Para aqueles que têm algo negativo a dizer sobre isso, por favor, apenas saiam e nem digam nada, porque claramente vocês não entendem o que é preciso para administrar um pequeno negócio nos dias de hoje, e também o objetivo desta postagem não é me degradar pelo modo como meu trabalho é realizado. Karen e Ken Galore nas aventuras de Fechando um Caminhão de Tacos. Minha irmã, 14 anos, recentemente se formou no 8º ano e começará sua vida na escola dos seus sonhos após as férias de verão. Estou extremamente orgulhoso dela e estive presente em cada momento de estresse que ela possa ter enfrentado, assim como meus pais. Durante as últimas semanas de aula, a professora da minha irmã e nosso pai ajudaram a organizar um divertido dia de praia em uma das praias mais bonitas da cidade, que não tinha muitos restaurantes além de Starbucks e máquinas de venda automática nas proximidades. Eles também providenciaram um caminhão de tacos que havia sido alugado para eventos escolares anteriores. Eu não pude ir porque não havia espaço no carro, já que meus pais também estavam fazendo carona, e eu não estava muito animado em ir, pois não era algo para mim. Mas tudo bem, já que estou me preparando para me mudar para o meu próprio lugar daqui a um ano mais ou menos, então meus pais disseram que isso seria como uma espécie de ensaio para eu morar sozinho. Já fiquei sozinho em casa muitas vezes antes, mas isso foi muito mais divertido do que esperar algumas horas até alguém voltar do trabalho. Eu fiz algumas tarefas domésticas, preparei o almoço, fiz uma lista de compras, alimentei os cachorros, lavei roupa, o estilo de vida adulto usual, RS. A única diferença entre isso e quando eu morar sozinho é que os cachorros estariam fora de casa. Minha família saiu de casa por volta das 9 horas ou 10 horas da manhã e voltou por volta das 3 horas ou 4 horas da tarde. Quando eles chegaram, meu pai me ajudou a ir ao supermercado, onde comprei coisas para o jantar e refrigerante, porque sou viciado em refrigerante, não vou mentir. Ao voltar e minha irmã terminar de tomar banho depois de um dia inteiro na praia, ela me contou os eventos que aconteceram. Cena inicia, a praia. Como mencionei, a praia em que eles foram é linda principalmente porque, ao contrário de outras áreas de praia, não havia pessoas sem teto vivendo na região, graças às medidas de segurança, que basicamente são aqueles bancos com espinhos e uma ponte por onde só se pode dirigir, nem bicicletas são permitidas. Isso também ocorre porque o local onde a praia está localizada é meio snob. Meu pai disse que nunca viu um bairro mais branco no nosso estado, o que é um choque, considerando onde moramos, mas o que acontece depois torna tudo pior. Entra em cena, estudantes e caminhão de tacos. A turma inteira da minha irmã, assim como qualquer outra turma hoje em dia, era composta por pessoas de diferentes raças e culturas. A escola da minha irmã fazia questão de não fazer ninguém se sentir excluído em relação a qualquer coisa, ensinando hebraico para minha irmã e permitindo que eles aprendessem diferentes religiões, entre outras coisas inclusivas. No mundo atual, não deveria ser nem surpreendente nem chocante ver um grupo de crianças de diferentes raças se divertindo juntas na praia com seus pais. O caminhão de tacos chegou e rapidamente começou a fazer negócios com os pais, alunos e professores, servindo refeições incríveis. Eu experimentei a comida desse mesmo caminhão durante um evento escolar que visitei, é sensacional, e tudo estava pacífico e divertido ao sol durante o verão, com o ensino médio no futuro. Entra em cena pela esquerda, os policiais. E também entra em cena pela esquerda, VOA fora de cenas Karens. Aparentemente, todos estavam se divertindo quando 2 policiais se aproximaram da área e conversaram com a professora da minha irmã, nosso pai e com aqueles do grupo que ajudaram a organizar o dia. De acordo com os policiais, eles receberam algumas reclamações dos moradores sobre um caminhão de comida vendendo sem permissão e barulhos altos. Agora, na minha cidade, você pode obter permissão para vender comida, mas se for em uma barraca ou mesa ou churrasqueira. No caso de um caminhão de comida, você não precisa de permissão, a menos que esteja estacionado em um parque ou em uma área movimentada, como um hospital ou biblioteca. E ainda temos uma reclamação sobre o barulho de crianças na praia durante um fim de semana, quando a praia tem outras pessoas também. Ao questionar a lógica, os policiais foram rudes com a professora, que só estava tentando entender a raiz do problema e explicar o que estava acontecendo. Como meu pai disse, o policial estava gritando com o pobre homem que só queria criar uma boa lembrança para seus alunos. Minha mãe, no entanto, não deixaria isso passar sem um resmungo. Oh, não. Minha mãe é a rainha das provocações. Entra em cena pela direita, minha mãe. Eu e minha irmã herdamos nosso amor pelo dramático e pelo teatro da nossa mãe, que herdou isso da mãe dela.
Amamos true crime e adoramos coisas mesquinhas com apenas uma pequena pitada de chantagem emocional. Então, entra minha mãe, ouvindo o que está acontecendo e ouvindo os policiais dizerem que eles teriam que remover o caminhão de tacos, caso contrário, a praia ficaria como outra praia com pessoas sem teto, e Nova York. Sem ofensas aos nova-iorquinos, ouvi dizer que é legal, e a resposta dela foi olhar para as crianças, vendo que apenas 5% dos alunos tinham tacos, virar para os policiais e perguntar: então vocês querem dizer para essas crianças que elas não serão alimentadas? Os policiais ficam sem palavras e tentam dizer que não era isso que eles queriam dizer, até que cederam e permitiram que as crianças comessem, mas o caminhão seria fechado assim que a última criança pegasse seu taco. A fila se formou. As crianças comeram deliciosos tacos. E o caminhão foi embora. O clima ficou, por razões óbvias, um pouco tenso depois disso, e depois que todos comeram, eles arrumaram as coisas e deixaram a praia. Fim da cena. Sinceramente, estou mais irritado com a hostilidade enfrentada pela turma da minha irmã em uma festa na praia. Não havia como saber se havia regras, e mesmo que houvesse, alguém teria mencionado e não chamado a polícia, ou os policiais teriam explicado educadamente. Além disso, meu pai e minha mãe mencionaram como eles foram bastante hostis com alguns dos pais, mas assim que os pais brancos intervieram, o tom deles mudou de "eu vou te algemar agora mesmo". Mas aquelas árvores são mais antigas do que a atualização. Edit, contém crueldade animal e morte. Então, a reunião comunitária de ontem à noite foi tensa e muito séria. A conservação voltou com a causa oficial de morte das aves e ela coincide com a do cachorro. Elas foram envenenadas com carne injetada com anticongelante. A causa oficial de morte do cachorro foi envenenamento por algo com etil, levando à insuficiência renal. O cachorrinho 2 está se recuperando bem, mas provavelmente terá problemas renais a longo prazo. Ninguém sabe há quanto tempo isso vem acontecendo, mas a comunidade tem falado sobre isso. A primeira morte estranha de um animal de estimação que alguém se lembra ocorreu por volta do momento em que a esposa do fazendeiro faleceu em 2006. Foi unânime que a esposa do fazendeiro morreu de causas naturais. Tenho certeza de que você pode imaginar como esse fato específico surgiu dadas as circunstâncias. O número de animais mortos que estão sendo descobertos é bastante alarmante. Coiotes, guaxinins, raposas, aves de rapina e até meia dúzia de doninhas. As aves de rapina não eram águias, como os rumores insistiam, mas gaviões de cauda vermelha. Eles não são protegidos aqui. Alguém deve tê-los confundido com águias jovens, embora ninguém esteja admitindo o erro. Então, além de uma multa pela vida selvagem morta, que acredito ser cerca de $100 por animal, nada vai acontecer a menos que os vizinhos processem, mas eles não podem fazer isso por causa da enorme conta do veterinário. Agora, sobre o karma da comunidade. A única coisa positiva é que isso fez a comunidade aceitar plenamente a nova família. Até mesmo aqueles que inicialmente eram quase racistas, contra eles mudaram de ideia. Alguns membros da comunidade estão iniciando uma campanha para ajudá-los com a conta do veterinário. Espero que isso os ajude a obter justiça, mas eles estão tão assustados agora que estão pensando em se mudar. Eles serão a quarta família naquela propriedade desde 2008. Não posso culpá-los. O fazendeiro tentou culpar seu único funcionário, que imediatamente pediu demissão. Quando ele foi à loja de ração 2 semanas atrás, foi informado de que não era mais bem-vindo. O mesmo aconteceu no mercado e no posto de gasolina. Ninguém fala com ele desde que foi preso, e em uma comunidade tão pequena como essa, você precisa do apoio de seus vizinhos para sobreviver. Especialmente com uma grande fazenda para administrar sozinho. Sua filha cortou todos os laços com ele, mas devido às táticas intimidadoras iniciais dela com os vizinhos e comigo, ela também não é bem-vinda aqui. Eu notei um caminhão de gado lá ontem, carregando parte do seu rebanho. Espero que ele tenha sido obrigado a vendê-los todos. Eu não acho que ele deveria estar perto de animais ou pessoas depois disso, embora por algum motivo eu sinta pena dele lá sozinho. Pessoas mentalmente saudáveis não fazem coisas assim. Isso não é uma desculpa de forma alguma, mas acho que ele precisa de ajuda. Mas como acho que ele não merece depois do que fez, definitivamente não sou a pessoa certa para oferecer. Todos aqui ainda estão chocados. Há os rumores habituais, desde plausíveis, ele é um alcoólatra secreto e fez isso sob efeito de álcool, até ridículos, alienígenas é satanismo. Pé grande, sério, toda a comunidade parece ter pessoas que acreditam que deve ser algo assim. Parece que temos várias que nunca soubemos antes, haha. As fofocas habituais de cidade pequena estão se espalhando, pessoas que nunca tiveram animais de estimação estão afirmando que o fazendeiro os assassinou, enquanto aqueles que tiveram animais de estimação desaparecidos estão em negação, todo mundo tem uma história, não parou.
Já tivemos escândalos antes, incluindo uma organização de caridade corrupta e o habitual, com cônjuges infiéis, vícios, etc., mas nunca vi todo mundo do mesmo lado antes. É bom ver, mas a causa é tão desagradável que não tenho certeza se é algo bom. Não acho que isso tenha acabado ainda, embora eu espero estar errado. Nenhuma pessoa mencionou as árvores. Eu não vou ser a primeira a mencionar. Não, Karen, eu não vou lavar o seu carro. Há muito tempo sou observador, mais raramente posto, então peço desculpas se eu bagunçar algo, também estou usando o celular. Isso aconteceu há 3 dias e eu ainda não entendo o que Karen estava pensando, mas depois de trabalhar no varejo por quase 20 anos, não fico chocado. Elenco. Eu, OP. Karen. Vizinho, NG. Homem que é dono da pousada, UOL. Ok, a configuração é uma tarde quente ensolarada de quinta-feira e eu acabei de terminar o trabalho, já que trabalho de madrugada nas quintas-feiras e tenho a tarde de folga. Decidi lavar meu carro, pois ele ficou coberto de poeira das estradas de cascalho e, estando cercado por lagos, a frente fica cheia de insetos. Nojento, eu sei. Então, peguei meu equipamento, lavadora de alta pressão, espumador, baldes, sabão novo para carros, caixa de som para ouvir música e uma pequena caixa térmica com bebidas. Acabei de pulverizar meu carro com espuma para limpar, quando meu vizinho, que também estava lavando sua Escalade, acenou para mim. NG, ei OP, posso pedir sua ajuda? Eu, claro, o que foi? NG, você pode retirar essa sujeira da parte de baixo para mim? Minha esposa pegou o carro e, de alguma forma, isso aconteceu. Eu dei uma olhada rápida, está com um pouco de lama grudada, mas não é impossível de remover. Eu, claro, isso vai levar apenas alguns minutos. Então, peguei minha lavadora de alta pressão, liguei-a e comecei a pulverizar a sujeira enquanto curtia Nickelback. Levei cerca de 3 ou 4 minutos e consegui remover. NG, ei, essas coisas funcionam muito bem para a limpeza. Preciso investir em uma. Obrigado, OP. Eu, de nada, NG. Fico feliz em ajudar. Então, terminei e continuei lavando meu carro enquanto curtia o álbum Dark Horse do Nickelback, quando um Lincoln sujo para trás do meu carro e a mulher acena para mim. Agora, devo explicar que eu moro no final da rua e não temos nada para onde as pessoas vão, a menos que estejam visitando alguém, e a rua principal fica a cerca de 8 quarteirões de distância. Então, sim, não passam muitos carros pela minha casa. De qualquer forma, fui até o carro da mulher para ver o que ela queria, talvez ela esteja perdida ou não consiga encontrar a casa de alguém. Não, eu estava errado. Aqui está a conversa. Eu, sim, posso ajudar, senhora? Karen, sim, já que você acabou de terminar, você pode lavar o meu carro também? Gostaria que os bancos e carpetes fossem limpos também. Eu, confuso por um minuto, o quê? Karen, você não ouviu o que eu disse? Eu gostaria que meu carro fosse limpo. Acabei de comprá-lo e já está sujo e com insetos. Eu, desculpe, mas não vou fazer isso. Mas existem algumas lavagens de carros na rua principal, e acho que as lojas também oferecem esse serviço. Karen, claramente nunca lhe disseram não, olha para mim e diz, por que eu faria isso? Você tem tudo para fazer aqui. Apenas faça isso, você lavou o carro daquele cara, agora faça o mesmo por mim e certifique-se de usar cera também. Eu não lavei o carro dele, apenas o ajudei rapidamente a remover a sujeira. Estou lavando apenas o meu carro. Karen, o que você disse? Tudo bem, quanto custa para lavar? Eu, o quê? Karen, o quê? Você não consegue ouvir? Eu disse quanto custa. Eu, senhora, eu não sei quem você é e, francamente, não me importo. Estou apenas lavando o meu carro. Se você precisa lavar o seu carro, vá para o centro da cidade. Karen, o quê? Sinceramente, o que há de errado com vocês jovens hoje em dia? Vocês não querem trabalhar e ganhar dinheiro, isso é ridículo. Ela fez um pequeno discurso, que não vou mencionar, e então acelerou em direção à Main Street. Eu olhei para o meu vizinho, ambos balançamos a cabeça e voltamos ao que estávamos fazendo. Cerca de 3 horas depois, eu estava ocupado jogando Call of Duty 2 megawatts quando alguém tocou a campainha. Parei o jogo e fui ver quem era, e abri a porta e vi um cara parado ali. Uou, oi, eu sou o cara que é dono da pousada. Uma senhora te pediu para lavar o carro dela? Eu, sim, uma senhora fez isso e agiu como uma criança quando eu disse não. Por quê? Uou, aquela senhora estava reclamando que o cara ali do lado foi rude e não quis ajudá-la. Se você vê-la, apenas ignore, eu não vou deixá-los ficarem aqui mais.
O marido é legal, mas ela é um problema. Eu, ok, mas por curiosidade, há uma pousada ali? Guolri diz, sim, só abrimos durante o verão e cerca de 3 semanas durante o inverno. Então, em um dia, aprendi que as Karens podem surgir em qualquer lugar e a qualquer momento, e eu moro a cerca de 2 quarteirões de uma pousada. Um dia muito interessante. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.